vendo aqui que o Ivan Sartori já está olhando para o lado, né? Está querendo também opinar sobre todas essas opiniões. É evidente que existe uma politização, uma polarização também entre os políticos. E você acha que isso está realmente atrapalhando no combate ao coronavírus? Olha, primeiro eu quero cumprimentar todos aqui, cumprimentar os nossos telespectadores, os nossos colegas de online, meu querido ministro. É um projeto político, está claro isso, é evidente. Primeiro, o que aconteceu? O presidente não tem mais poder. O presidente perdeu os poderes da presidência da República. O Supremo Tribunal Federal, com aquela decisão gravíssima, com todo o respeito aos ministros, tem muitos amigos lá, mas uma decisão gravíssima que simplesmente acabou com a federação. Isso, inclusive, se fosse um presidente da República, se fosse um outro mandatário, estaria em curso, inclusive, na Lei de Segurança Nacional e até na Lei de Impeachment, a 1079/50. Não é? É uma situação complicadíssima. Negou-se a federação, que é fundamento da República, com todo o respeito aos nossos ministros, que eu tenho muito carinho por muitos lá. Partimos para o modelo americano dos Estados Unidos, por exemplo, em que os estados têm autonomia. Então, o que aconteceu? Os estados e os municípios estão batendo cabeça, fazendo o que querem. Bolsonaro não tem mais responsabilidade nenhuma no combate ao coronavírus, porque ele não tem ação. Ele perdeu os poderes completamente. Agora, se o Bolsonaro é grosso, ou se ele fala alguma coisa para algum jornalista, que eu não concordo absolutamente, se ele é realmente um cidadão que não se deveria ter mais liturgia no cargo, isso é outro problema. O que interessa é que ele entrou certo, com a equipe certa, fazendo certo. Só as estatais, que estavam em 70 bilhões de prejuízos, estão dando outro tanto de positivo, 70 bilhões, para se ver. Então, uma política austera, uma política que vinha vindo muito bem até chegar o coronavírus. E, infelizmente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal que tirou os poderes do presidente. Na sua opinião, é inconstitucional? Eu acho que é inconstitucional essa decisão, com a devida vênia. Aliás, é muito grave essa decisão, porque esfacelou a República. E aí nós temos os governadores e os prefeitos fazendo o que querem. E nós vimos aí o quê? Arbitrariedades das mais absurdas possíveis. Né? Nós vimos cidadãos sendo arrastados, algemados, quando o Supremo tem uma súmula, a súmula vinculante número 11, que proíbe algemar preso. Quer dizer, o preso não podia ser algemado. Eu já vi processo ser anulado por preso ter sido algemado. E agora o cidadão de bem não pode trabalhar, está sendo arrastado. E quanto à questão da pandemia em si, lógico, nós temos que tomar todas as cautelas, os protocolos. Só que o Brasil é Brasil, não é Alemanha, não é Suíça. Aqui a economia é outra conversa. Nós não podemos, como disse o Pondé, brincar de Alemanha. Além do que, não adianta essa quarentena quando o Brasil não tem o controle do território nacional. O governo está ausente em 40%, 45% do território nacional. Ali não tem quarentena. E esse pessoal, esse pessoal transita normalmente, transmitindo o vírus. E nós estamos vendo quem está em isolamento. Eu conheço muita gente da família que estava em isolamento e acabou contraindo. Por quê? Porque alguém que está dentro de casa vai à padaria, vai ao supermercado e traz o vírus. Temos exemplos, inclusive, de Recife, então, né? Você vê as pessoas transitando na rua e lá está em lockdown. Então, isso é uma hipocrisia, um projeto de poder. Infelizmente, o governador de São Paulo e os outros governadores estão com o projeto de poder entrando numa situação que está esfacelando a nossa república, a nossa economia, o nosso país. E é uma irresponsabilidade, uma atitude de lesa pátria mesmo. Não, e a gente pode enxergar a politização também no momento em que a OMS defende a quarentena, o isolamento horizontal, ela é sempre citada. A partir do momento em que a OMS muda um pouco o discurso e diz que, bom, alguns países, né, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, eles não podem seguir esse modelo porque há pessoas que precisam trabalhar diariamente, aquela velha história de vender o almoço para comprar o jantar, porque a infecção está se dando dentro das casas, a OMS deixa de ser citada de uma hora para outra. Posso falar mais uma coisinha? Além do que, tem um problema sério. Nós não estamos em estado de sítio nem em estado de defesa. E a Constituição tem sido desrespeitada diuturnamente, inclusive pelo governador de São Paulo, que agora veio falar que o Bolsonaro não pode governar por decreto-lei, e ele só está governando por decreto. O decreto dele está valendo mais que a Constituição.
E ainda por cima, além de não estar em estado de estado de defesa, nós estamos negando vigência ao artigo 1º, inciso 4º, que garante, é fundamento da República, a livre iniciativa e o trabalho. O que está acontecendo nesse país está exigindo uma operação do artigo 142 do Código da Constituição Federal. Não é de jeito nenhum intervenção militar, mas é o presidente garantir a lei e a ordem e chamar as Forças Armadas, porque isso aqui está uma bagunça. Antes de passar